Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Vamos ler um pouquinho o que está escrito aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não lhes pediu conta do dinheiro, porque se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porquanto grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Nós temos, nesse trecho que lemos, um momento em que Josias começa a reinar em Judá. A Bíblia diz que ele tinha 8 anos e fez o que era reto perante o Senhor. Mas o pai dele, capítulo 21, versículo, a partir do versículo 1, o avô dele, Manassés, fez o que era mal perante o Senhor, e o pai dele, Amon, fez o que era mal perante o Senhor. Quer dizer, 3 gerações. O que está acontecendo em Judá, que o rei faz o que é mal, o filho dele faz o que é mal, o neto dele sobe ao trono com 8 anos, e depois de 18 anos, está escrito aqui, ele
resolve dar atenção ao que estava acontecendo no templo. Existia o templo dedicado ao culto a Deus. Existia sumo sacerdote, existia escrivão, existiam sacerdotes de segunda ordem, mas o templo estava em ruínas. O povo levava ofertas, nem as ofertas eram contadas. Agora, depois de 18 anos reinando, Ilquias resolve dar atenção ao templo. Então ele manda que ajuntem o dinheiro que o povo levava de oferta e que seja usado para reparar os estragos que estavam dentro, que estavam por fora da casa do Senhor. Então, o sumo sacerdote foi contar o dinheiro e resolveu dar um pouco de atenção ao templo. E achou, pensem bem, meus irmãos, ele achou o livro da lei. Encontrou o livro da lei. Há quantos anos o livro estava perdido dentro da casa, escondido, ninguém lia, ninguém procurava por ele, ele estava lá, fechado. Que coisa, não é? O livro da lei existia, fechado, guardadinho, ninguém dava atenção para ele, ninguém abria, mas ele estava lá. Quantas vezes a Bíblia fica do mesmo jeito na nossa casa, fechadinha, guardadinha, até a gente tira do lugar para tirar a poeira, né? Mas ela está lá, ninguém vai roubar, ela também não vai sair correndo. Quando o sumo sacerdote Ilquias vem para o escrivão Safã, diz para ele: ei, achei este livro da lei lá na casa do Senhor. Safã, que era o escrivão, nunca tinha lido. Leu, se apavorou, foi para o rei. Rei, nós fizemos tudo o que o Senhor mandou. O sumo sacerdote Ilquias achou esse livro lá no templo. Quando ele leu, o rei rasgou as vestes. Ele diz: pronto, nós estamos sob julgamento, porque nós não estamos seguindo o que está escrito aqui, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. A ira do Senhor é grande contra nós. Mas eu queria chamar a atenção, meus irmãos, sabemos que o templo estava com estragos por fora. Mas vamos ver como era o templo por dentro. Aqui no capítulo 23, eu quero que os irmãos vejam comigo alguns versículos para os irmãos terem uma ideia do que estava acontecendo ali. Vocês vão ficar apavorados. No versículo 4 do capítulo 23 está escrito assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Vocês sabem que é Baal? Satanás. E para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Olhe o que é que existia
dentro do templo do Senhor. Quem era adorado no templo do Senhor? Satanás, sol, lua, estrelas. Era adorado ali, mas o templo foi dedicado para adoração a Deus. Vamos ver mais alguma coisa? No capítulo 5, no versículo 5, está escrito também: destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e os mais planetas e todo o exército dos céus. Continuando só mais um pouco. Versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Só mais uma coisa. Versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Como vocês acham que estava essa situação? Um templo dedicado ao Deus de Israel, com estragos por fora, mas dentro Satanás era adorado. Havia adoração ao sol, à lua, às estrelas. Havia prostituição cultual. Por quê? Porque o livro da lei, o livro da palavra do Senhor estava fechado. Ninguém lia, ninguém aprendia, ninguém precisava dele. Está escrito. Nós precisamos olhar essas coisas e perguntar: como é que está a nossa vida hoje? Porque naquela época o templo era construído, era uma casa, mas hoje o templo somos nós. Nós vamos olhar um pouquinho para trás e lembrar que quando Deus fez o homem, Deus botou o homem no jardim, ele e sua mulher, e todos os dias Deus vinha se encontrar com aquele casal. Era um encontro de intimidade, de amor, de alegria. Não havia liturgia, era aquela alegria de estarem juntos. Um dia, Deus chegou lá, não tinha ninguém. Eles tinham pecado. E eles se separaram de Deus. E Deus gritou: Adão, Adão, onde estás? E Adão, lá de trás das árvores, gritou: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Acabou a intimidade, acabou o prazer. O homem que um dia antes tinha prazer de estar com Deus, hoje ele diz: a tua presença me causa medo. E Deus, que criou o homem para si, sofreu a afronta, sofreu o desprezo. Mas Deus não tem caminho frustrado. Deus havia criado o homem para ele, portanto o homem é dele. Ele vai pagar um preço muito grande, mas ele vai trazer o homem para ele. Para isso Deus vai entregar o seu único filho, mas ele vai trazer o homem de volta para ele. Está escrito no livro de Jó: bem sei que tudo podes,
e que nenhum dos teus planos será frustrado. Deus começa como um guerreiro vitorioso e ele leva o seu plano. Ele deu uma promessa para Eva lá no Éden: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela, falando com a mulher e o diabo, que era a serpente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. E Deus mandou. A Bíblia diz, em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus trouxe o seu filho. Mas desde que Deus agora começa a lidar com o homem no pecado, nós vamos ver como Deus tem o desejo de estar intimamente conosco. Logo que ele tira o povo do Egito, ele vai levando o povo, vai em cima, ele botou a presença dele como uma nuvem que os protegia do sol de dia. À noite, ele era um pilar de fogo na frente deles. E assim eles sabiam da presença de Deus ali. Mas Deus não estava satisfeito. Aí, no capítulo 23 de Êxodo, você vê Deus falar com Moisés. Moisés, fala com o povo de Israel, disse a eles que me tragam oferta. Esta é a oferta que deles receberei: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animais marinhos e pelos de cabra. Ele faz uma lista. E lá no final ele diz: e me construirão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Você observou? Deus chegando mais perto, querendo estar mais perto. Observe, não é o homem que quer estar com Deus, é Deus que quer estar com o homem. Aí ele agora quer uma casa para ele ir carregado no meio do povo, porque ele estava no meio do povo, mas o povo não via. E assim no tabernáculo, todo mundo ia saber, ele está aqui. Moisés fez isso. Construíram um tabernáculo. E o tabernáculo, chamado Tabernáculo de Moisés, acompanha toda a viagem pelo deserto. E hoje ele está lá em Shiló. É para quase Jerusalém ali. A gente sai do centro de Jerusalém, em 30 minutos está em Shiló. Está lá. Mas será que Deus queria mesmo habitar a presença dele num caixote de madeira? Um caixote de madeira de acácia, forrado de ouro, com uma tampa de ouro puro com os querubins? O objetivo de Deus é tabernáculos vivos, é habitar em filhos, como ele habitava em Jesus. Porque quem é Jesus? Jesus é Deus vestido de homem. É Deus vestido de homem. Porque Deus está olhando lá para frente. Um dia eu vou estar no meio, dentro, habitando no meio do povo meu. Deus está olhando para frente. Até que tudo acontece. Jesus Cristo vem, Jesus vai lá na cruz, paga todo o pecado. Olhem, eu queria que vocês prestassem bem atenção a uma coisa. Olha para mim. Adão e Eva sempre estiveram nus diante de Deus, porque Deus não fez Adão e Eva vestidos de roupa. Ele fez Adão e Eva do jeito que você fica quando você está tomando banho, sem roupa.
Foi Deus que fez o seu corpo. Foi Ele que criou. Não fez você ficar gordo. Isso não. Mas o corpo é do jeito que Deus fez. Então, Adão e Eva nunca tiveram problema de estar assim, despidos diante de Deus. Mas na hora que eles pecam, na hora que vem o pecado, vem a libido, que é a imoralidade sexual. Quando o homem pecou, ele se viu nu, ele teve vergonha do corpo dele, a mulher também, correram para se esconder. Pense um pouquinho, meu irmão. Você, de uma hora para outra, você está no meio da rua. No meio da rua. Alguém vem e tira sua roupa toda e deixa você de roupa lá. O que é que você faz? Misericórdia. O horror que você fica, o medo, a vergonha, você não sabe para onde ir, não sabe onde botar a mão, você não sabe. Por que é que Adão naquela hora não gritou por Deus? Ele nunca tinha se visto nu. Ele correu para esconder, mas ele não gritou por Deus. Ele não clamou, ele não buscou ajuda. A história seria tão diferente se Adão tivesse gritado por Deus. Era o único amigo que ele tinha. Era o Deus que ele conhecia, porque não gritou. Simplesmente se escondeu de Deus. E quando Deus vem buscar, Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus diz para ele: quem te fez saber que estavas nu? De onde veio esta informação? Comeste por acaso do fruto que eu te disse que não comesse? Foi a mulher que tu me deste. Isso todo vestido de folha. Não gritou, não pediu socorro, não chorou, não pediu misericórdia, não confessou, não se arrependeu. Ficou faltando isso, meus irmãos. Resultado: todos nós nascemos com essa mesma dureza de Adão. Você nunca sentiu falta de Deus, nem eu. Como que eu vou sentir falta de Deus se eu não o conheço? A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu nasci, eu já era pecador. Eu nunca senti saudade de Deus. Eu nunca senti falta de Deus. Por quê? Porque eu nunca estive com Deus. Mas Adão podia ser sentido, porque ele vivia com Deus antes. Eu não. Então eu nunca pude gritar para Deus: porque o Senhor me abandonou. Porque antes eu não me lembro dele. Deus vai mandar um homem aqui na terra que vai gritar: Deus meu, por que me abandonaste? É isso que Jesus vem fazer, em meu nome e no seu nome. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus Cristo veio, que chegou a sua hora da cruz, ele saiu da ceia, desceu, atravessou o vale do Quidron e subiu. Em vez de atravessar para o Monte das Oliveiras, ele foi para a esquerda, para o Getsemane. E ali começou a grande agonia. Ali ele suou sangue. A Bíblia diz que 3 vezes ali, na sua oração, ele dizia: Pai,
Se for possível, afasta de mim este cálice. Contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás no céu. Deus, a Bíblia diz que mandou um anjo que o confortava. Dali ele foi preso, foi levado para Pilatos. De Pilatos foi levado para Caifás, o sogro do sumo sacerdote. Desculpa, ele foi levado para a casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. De Anás ele foi para Caifás. De Caifás ele voltou para Pilatos. De Pilatos ele foi para Herodes. De Herodes ele voltou para Pilatos, onde ficou preso algumas horas no porão. E depois ele é levado para o julgamento, que culminou com o caminho do Calvário. Ele foi. Algumas pessoas dizem que a oração de Jesus, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. Que este cálice era a morte na cruz. Era este o cálice que Jesus não queria beber, mas não era. Porque Jesus veio para a cruz. A missão dele era cruz. O objetivo dele era cruz. O escopo dele era cruz. Nós lembramos que quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele olhou para Pedro e disse: arreda, Satanás. E quando ele subia, na semana da Páscoa, ele subia para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, para sofrer muito nas mãos das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Ele sabia. Então, ele diz: para isso eu nasci, e para isso é que eu vi o mundo, para a cruz. Então, o cálice que Jesus não queria beber não era o sofrimento da cruz. Outros dizem que o cálice que Jesus não queria beber era o sofrimento moral da cruz. Por quê? Nós sabemos, todo crucificado e todo apedrejado ia totalmente nu. Não tinha aquela fraldinha aqui, não. Não tinha, não. Além do mais, pensa que Jesus Cristo é homem. Ele tomou o jantar da Páscoa. Ele comeu as ervas amargas, ele tomou das 4 taças de vinho, ele comeu o pão asmo, ele comeu o cordeiro. No início da tarde, da noite. Depois ele desce, vai para o Getsemane, lá ele é preso. Passou a noite, vai para Anás, vai para Caifás, volta para Pilatos, vai para Herodes, vai para Caifás. Aos empurrões, aos socos, aos trambolhões, você acha que algum brutamonte daquele ia dizer para ele: ei, Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Não. Todo ser humano precisaria. Mas ele tinha que fazer suas necessidades em público para provar que ele não era o Filho de Deus. Por tudo isso ele passou. E quando foi de manhã, que houve o julgamento, que o povo escolheu Barrabás, Jesus Cristo já era uma pústula de sangue, por causa de espancamento, de sujeira, de mau cheiro. A situação de Jesus Cristo de manhã era tão deplorável que tiveram medo que ele não chegasse vivo para ser
morto na cruz. Então chamaram um sirineu que passava para ajudá-lo na cruz. E quando penduraram ele na cruz, ele era uma placa de sangue. Todas as vezes que a gente vai a Israel, passa ali, é doído. Porque a crucificação era feita fora de Jerusalém, a uma montanha grande, escarpada. E por quê? Por causa dos ventos e da chuva, foi criando naquela montanha um desenho de uma caveira. Então, aquele monte se chama o Gólgota, o monte da caveira. Então, todos os crucificados eram crucificados ali. Aquele monte fica na entrada da cidade de Jerusalém. Todo mundo que entra e que sai em Jerusalém, obrigatoriamente tinha que passar por ali. Os crucificados ficaram ali. As pessoas que passavam gritavam para eles: e aí, cadê a valentia? Você não era o filho de Deus, por que você não sai daí? Cadê o seu poder? Está aí, seu fedido. Coisas piores do que essas. Ele estava ali. Qual era o cálice que ele não queria beber? Nós vamos lembrar uma coisa. Durante todo o tempo que Jesus estava na cruz, ele estava de frente para o Pai. A primeira palavra que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele esteve o tempo todo de frente para o Pai. Durante todo o tempo que ele esteve na cruz, ele falou 7 vezes. Qual era o cálice que ele não queria beber? Se você olhar lá para frente, em Gênesis, está escrito que Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas em seguida Deus dá uma ordem: haja separação entre luz e trevas. Olhe, Deus ordenou separação entre luz e trevas. Agora Jesus está ali, na cruz, de frente para o Pai. A Bíblia diz, em 1 de João 1:5, Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz, pecado é trevas. Agora Jesus está ali na cruz, e chega uma hora que ele tem que tomar o cálice da morte, do vírus, do pecado. Ele tem que receber a maldição. E na hora que ele toma este cálice da maldição, ele se transforma numa pústula de pecado. Ele é total treva, ele é morte, ele é maldição, ele é pecado, ele está separado do Pai, porque ele é treva e o Pai é luz. Era esse o cálice que ele não queria tomar, porque ele vai estar afastado de Deus, como Adão ficou. Só que o filho conhece o Pai como Adão conhecia o Pai. Mas Adão não gritou, e Jesus aqui vem dar o grito que Adão tinha que ter dado. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A comunhão com Deus estava quebrada. Naquele momento, a Trindade era só o Pai e o Espírito. E quando ele fez isso, ele tinha bebido o cálice.
E praticamente ele estava dizendo: meu trabalho de redenção está completo, não dá mais nada para fazer aqui. Ele havia dito antes: a minha vida ninguém me toma. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la, tenho poder para reavê-la. Este mandado eu recebi do meu Pai. Então ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Você vê, Jesus Cristo só entregou a vida depois que ele deu o grito que Adão devia ter dado quando se viu nu, separado de Deus. Aqui, naquele momento que ele diz: tudo está consumado, quer dizer, o preço está pago. A Bíblia diz que Jesus com seu sangue comprou todos, de todas as tribos, povos e raças. Ele comprou. O trabalho de redenção está pronto. O caminho de volta para o Pai está aberto. Mas nós sabemos que toda a propriedade comprada tem que ter um selo. Você compra um carro, você tem que ter o documento do carro selado e carimbado pelo Departamento de Trânsito. Você compra uma casa, você tem que ter o documento da casa selada e carimbada pelo cartório de registro de imóveis. A última etapa numa transação de compra é o selo. Jesus compra a sua propriedade na terra e não selou. Então, ele vai mandar o selo da sua propriedade. Está escrito em Efésios, no capítulo 1, sobre este selo. Paulo diz assim: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Jesus subiu. A propriedade está comprada, mas não tem selo. 10 dias depois que Jesus sobe, é Pentecostes, o Espírito Santo vem. Mas como que o Espírito Santo vem? Para onde ele vem? Falamos que Deus quis que construísse um tabernáculo para ele habitar. Então fizeram a arca de madeira de acácia, forrada de ouro, botaram dentro da arca o testemunho. O que é o testemunho? Um pote com maná, que Deus mandava todos os dias, as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. A cobertura da arca era uma tampa de ouro batido, puro, com 2 querubins. Ali era a presença de Deus, mas Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O projeto de Deus era habitar, não naquele santuário ambulante, mas em santuários que ele fabrica dentro do ventre de mulheres. Porque quem fabrica você no ventre da sua mãe é Deus. Seu pai não sabe fazer nesse microfone, meu irmão. Vai fazer você. É Deus que fabrica, é Deus que tece, é Deus que faz. Quando Deus mandou o seu filho, o anjo Gabriel,
falou com a virgem: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. Ela diz: como? O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo cobriu, nasceu Jesus. Mas, quando o Espírito Santo vem, ele tem o seu corpo. Ele tem o meu corpo para habitar. Ele vai habitar em filhos de Deus. Jesus Cristo falou isso em João 14, no versículo 17, quando ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, que vai ficar no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje, ele habita convosco, porque ele está em mim e eu estou convosco. Mas depois, ele habitará dentro de vós. Pronto. O Espírito Santo não vai vir, ou não veio para habitar em cadeira de igreja. Ele habita dentro de filhos de Deus. Quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você rende o seu coração para Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados, você recebe Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Você é feito filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Difícil de acreditar nisso. Difícil que do Espírito de Deus possa habitar dentro de mim. Um dia eu estava pregando, um pastor em Niterói disse para minha irmã: eu quero que a senhora venha toda quarta-feira aqui na minha igreja, para a senhora pregar sobre os símbolos do Espírito Santo. São 8. Eu disse: pastor, vai ser difícil arranjar 8 quarta-feira. Ele pegou e disse: a senhora pode escolher. A quarta-feira que não puder vir, me avisa que não vem. Mas eu quero que a senhora dê todos os símbolos do Espírito aqui. Marquei com ele. Na quarta-feira que eu estava pregando sobre o símbolo da pomba. A pomba é um dos símbolos. É sopro, vento, fogo, água, chuva, pomba, óleo e penhor. São esses os símbolos do Espírito. Eu estava pregando sobre a pomba. Preguei 1h10, 1h20. Preguei sobre o símbolo da pomba. Quando eu acabei de pregar, a igreja é muito grande, estava muito cheia. Aí as pessoas vieram falar comigo. Uns queriam tirar foto. Assim. Tinha um senhor, bem assim, que nem aquele irmão ali. Bonito desse jeito, viu? Ele estava parado lá. No meu coração, percebi que o homem queria falar comigo. Mas, pelo jeito, ele não queria ficar na muvuca. E era quarta-feira, quinta-feira, todo mundo tinha que levantar cedo para trabalhar. Criança para a escola. E eu disse: gente, um minutinho. Meu irmão, você quer falar comigo? Ele disse: eu preciso falar com a senhora, mas é a sós. Então eu vi, o pau vai quebrar ali. Então, acabei de falar com o povo e disse: gente, deixa eu atender o pobre do irmão ali. Fui lá e eu disse: meu irmão, em que é que eu posso lhe atender? Ele disse: irmão, eu quero que a senhora me diga como é que eu faço para ter o Espírito Santo. Olha que pergunta.
muito parecida com aquele carcereiro de Filipos, né? Que devo fazer para ser salvo? Eu disse para ele, meu irmão, eu aqui achei, isso é fácil. Fácil demais. Eu disse, meu irmão, eu posso aqui agora pregar o evangelho para você. O evangelho da cruz, da redenção. Se você crê no Senhor Jesus, você rende a sua vida a Jesus Cristo, para ser o seu único Senhor, suficiente Salvador. Então, o Pai lhe dá o seu Espírito. Eu achei que eu estava ótima. O homem olhou para mim e disse, já fiz isso tudo. Eu pensei, pronto, e agora? Não sei mais. Eu disse para ele, meu irmão, então se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você já tem o Espírito Santo. Ele disse, tem não, irmão. Eu não tenho o Espírito Santo. Você tem ele, eu não tenho. Aí, ele disse para minha irmã, ele já estava com raiva. É impossível o Espírito Santo de Deus habitar numa pessoa que tem os pensamentos horríveis que eu tenho, os desejos imundos que eu tenho. O Espírito Santo não pode habitar em mim. Olhe bem. Você sabe o que a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, são dons do Espírito. Quando o Espírito habita em você, os dons são do Espírito, mas ele lhe assiste na sua fraqueza, no momento em que você não sabe nada. E ele trouxe para mim naquela hora uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento não é uma revelação, é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus. Ele traz para mim, eu passo a saber uma coisa que eu não poderia saber. Então o Espírito Santo naquela hora vazou para mim uma informação que eu não tinha. Aí eu disse para ele, meu irmão, deixa eu lhe dizer, quando você não era filho de Deus, sua esposa vinha para a igreja, sua sogra vinha e seus filhos, e você não vinha, mas você nunca impediu sua esposa. Um dia, você era um homem adúltero, você andava com mulheres, e você se sentia um herói, porque você dizia assim, esses meus amigos são todos um bando de bobo, porque eles saem com uma mulher, a mulher deles descobre, e aí tem briga, tem divórcio. Eu não, eu sou bacana, eu sou inteligente, eu sou maioral, eu faço tudo que quero, minha mulher nem desconfia. E você se gabava disso. Um dia, ia ser a festa do Dia dos Pais, seu filho ia representar. Seu filho olhou para você e disse, pai, vai lá na igreja que eu vou representar para você. Domingo era dia do papai. O senhor veio. E quando o senhor veio, o pastor da igreja foi usado só pelo Espírito Santo. E ele pregou uma palavra direcionada para você. E você se rendeu a Jesus Cristo ali naquele lugar do púlpito. Você aceitou Jesus de joelho, se babando todinho. Depois de uns dias, você, para não pegar a sua secretária e levar para o chiqueiro, que é o motel, você pegou a secretária de um arquiteto que tem um escritório junto do lado do seu. E você levou para o chiqueiro, para o motel. Quando você saiu do motel, você disse, que bobagem tem. A
Abraão também teve outras mulheres, Davi tinha uma opção, Salomão, então nem falar, eu sou homem, qual é o problema? E você dando desculpas para você mesmo. Depois de quase um mês, você pegou sua secretária de novo e levou para o motel. Quando você saiu de lá, você não era mais aquele herói. Você era um homem feliz. Você fabricava desculpas. Eu sou homem, eu não deixo faltar nada em casa. Eu trabalho para minha família. Afinal de contas, qual é o problema? Mas você perdeu a alegria. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que você está agora desse jeito? Porque tem um espírito dentro de você. Aleluia. Desde o dia que você se rendeu a Jesus, tem um espírito dentro de você. O espírito não é acusador. Acusador é uma palavra que do grego significa Satã. O Espírito Santo não acusa, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está lhe convencendo que você é filho de Deus, que você não pode viver na prática do pecado. É por isso que você está se sentindo tão indigno de ter esse Espírito. É o Espírito que está lhe dizendo que você é filho de Deus, não pode fazer isso. Ele chorava. Aí ele disse para mim: como é que a senhora sabe disso tudo? Quem foi que lhe falou? Eu peguei, quem me falou isso tudo é a única pessoa que foi com o senhor para o motel todas as vezes. O Espírito Santo foi. Ele está habitando dentro de você, onde você vai, ele vai. Ou você está pensando que é brincadeira o que a gente faz? Nós somos filhos de Deus. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Aonde eu vou, o Espírito Santo está dentro de mim, ele não fica. Eu não posso dizer, Espírito Santo, você dá licença, você fica aqui, que eu vou ali fazer uma safadeza. Aqui ou ali, você é a habitação do Espírito. Do dia em que o Espírito Santo veio, ele veio sobre aqueles discípulos que estavam naquele recinto fechado, com medo dos discípulos, dos judeus. Ele veio. Aonde você for, o Espírito Santo está aí. Ele faz naquela hora de você um templo. Houve aquela explosão na presença do Espírito, aqueles filhos de Deus que estavam naquela sala saíram falando em variedades de línguas das maravilhas de Deus. Naquela hora houve aquela perturbação lá fora dos judeus, alguns dizendo que eles estavam embriagados. Pedro se levantou e disse: senhores, varões israelenses, prestei atenção no que vos digo. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Últimos dias. Ali começavam os últimos dias, meus irmãos. Ali, no dia de Pentecoste, estavam começando os últimos dias. Nós estamos hoje vivendo o final do final dos últimos dias. Quando ele acabou de falar, que ele fez o sermão, as pessoas, tendo o coração, a Bíblia diz, compungido,
Então, quando ouviram Pedro dizer: esteja absolutamente certo após toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As pessoas disseram: e agora? Que faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas vieram para Jesus. 3.000 filhos de Deus. Eu queria que vocês pensassem uma coisa. Deus é luz. Ele veio, o Espírito Santo veio em forma de fogo e entrou. Quando o Espírito Santo entra, entrou a luz dentro de você. Ele transforma você numa candeia humana. Do ponto de vista espiritual, você se torna uma pessoa normal, andando com uma candeia acesa aqui. Anjos e demônios olham para você e veem. Veem. E quantas vezes você pode ter a visão aberta para enxergar uma pessoa com um fogaréu aqui dentro? Eu gosto de contar uma experiência que eu tive aqui, numa igreja tão pequena aqui, nos arredores de Recife. Eu não sei quando eu vou voltar naquela igreja, porque eu não me lembro o nome das igrejas que eu vou. É Magda que sabe. Uma igreja pequena. Ângela estava do meu lado. Tinha uma menininha, mais ou menos 5 anos. Eu gosto de criança. Ela vinha assim, ficava assim, olhando para mim admirada. E eu louca que ela chegasse perto para eu dar um abraço. Mas ela não chegava perto. Parece que ela tinha medo. A mãe vinha buscar, ela ia, daqui a pouco ela vinha de novo. Lá pela 5ª vez, a mãe veio buscar, ela resistiu, a mãe dela chegou perto de mim e disse: por que que tu pega fogo toda e não te queimas? A menina teve a visão aberta. Por que que tu pega fogo todinha e não te queimas? Você pode ter certeza que este fogo veio para habitar dentro de você. E já está dentro de você. Mas, irmã, eu tenho muitos maus pensamentos. E os maus pensamentos não lhe incomodariam se você não tivesse o Espírito. Porque quem não tem a presença do Espírito não está nem aí para maus pensamentos e maus desejos. Quando o Espírito está na sua vida, existe uma manifestação de santidade. Você comete o pecado, mas você não fica feliz com o pecado. Você lá dentro rejeita o pecado. É o Espírito Santo dentro de você. Agora nós chegamos de volta no livrinho, aonde nós começamos. Existia o templo, por fora estava precisando de conserto. O templo tinha sido dedicado à adoração ao Senhor, mas lá dentro não era Deus que estava sendo adorado. Tinha o templo, tinha sacerdote de segunda ordem, mas lá dentro do templo não era Deus que estava sendo adorado, porque o livro não era aberto. A palavra de Deus estava escondida, estava esquecida. A nossa pergunta hoje é:
como está o seu relacionamento com a palavra de Deus. Vou fazer um exercício com você. Presta atenção e me ajuda. Lá no início, em Gênesis, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você busca esse verbo pairar no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, ele lhe explica que o Espírito Santo cobria aquilo tudo, atento para que nada acontecesse. E você pergunta, por que é que o Espírito Santo cobria o caos? Porque era o caos. A terra não tinha forma, era vazia. Havia trevas, mas o Espírito Santo tomava conta. Um dia, o Pai vem aí, o Espírito Santo aqui cobrindo, o caos aqui embaixo, e Deus diz: haja luz, pá! Houve uma explosão. Quando a palavra vem, coberta pelo Espírito, há uma explosão. O caos foi embora, o cosmos, a criação começou. Daí Deus foi só dando a palavra e tudo ia se formando, porque era a palavra de Deus coberta pelo Espírito. E quando vem a palavra, mais Espírito igual explosão de vida. Vamos para o exemplo no Novo Testamento. O anjo Gabriel vem para Maria e, entre tantas coisas, ele diz: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. E Maria disse: como se fará isso? Não conheço varão, eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo Gabriel diz: Maria, a palavra já está aí. O Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu a palavra, pá! Explosão. Jesus. Espírito mais palavra. Jesus. Os discípulos de Jesus, aquela turma boa de Jesus, ficou 3 anos aprendendo a palavra com Jesus. Eles estudaram a palavra com o próprio Deus, porque Jesus é Deus vestido de homem. Era de manhã, de tarde, de noite. Aqueles homens aprenderam tanto a palavra que no dia de Pentecostes um pescador, Pedro, sabia a profecia de Joel de cor. 3 anos aprendendo a palavra. Aqueles discípulos não prestaram para nada. Eles eram confusos, eles eram brigões, eles arrumavam confusão. Quando Jesus Cristo subiu, eles estavam encharcados da palavra. No dia que o Espírito Santo vem, ele vem sobre esta palavra. Quando o Espírito Santo vem sobre aqueles corações cheios da palavra, houve uma explosão que eles não puderam ficar mais dentro do cenáculo. Saíram a pregar. A Bíblia diz que aqueles homens botaram o mundo de cabeça para baixo. Em 3 horas, com o Espírito Santo, eles fizeram o que não fizeram em 3 anos. Por quê? Palavra mais Espírito. Explosão de vida. Glória a Deus. Aqui, quando Paulo estava indo para Damasco, para arrebentar com a igreja de lá, havia mais ou menos 40 sinagogas em Damasco. Perto de Damasco, ele viu uma luz do céu brilhar, teve aquele encontro com Jesus, foi para lá. Ficou lá em Damasco.
Jesus aparece para Ananias, um discípulo, e diz para ele: Ananias, vai à rua que se chama Direita e procura por Paulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E ele viu entrando um homem chamado Ananias e impor as mãos sobre ele para que recupere a vista. Paulo tinha a palavra. Ele era um expert na lei e nos profetas. Estava lá Paulo, 3 dias, sem beber, sem comer, sem enxergar, orando. Ananias chegou lá, foi entrando na casa de Judas. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, isto é, o próprio Jesus que te encontrou no caminho por onde vinhas, e me enviou para que recuperes a vista, sejas cheios do Espírito Santo. Na mesma hora, caíram como as escamas dos olhos de Paulo. O primeiro rosto que ele viu foi de Ananias, a quem ele tinha ido lá para prender. A Bíblia diz que ele foi batizado, comeu, bebeu, saiu para pregar Jesus, nunca mais parou. Tem 3 dias que eu cheguei da Turquia e da Grécia com a Ângela, pregando 2ª e 3ª viagem de Paulo. Vimos tudo o que aquele homem fez. Aquele homem acendeu o fogo ali, nunca mais apagou. Nunca mais apagou, porque só este fogo é o combustível que nós precisamos para pregar Jesus Cristo. No dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu em Jesus, você creu no amor de Deus, você se arrependeu dos seus pecados, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Você recebeu o Espírito Santo. Deus não lhe deu o Espírito Santo que você merece. Que você não merece é nada, nem eu. Deus não lhe deu o Espírito Santo porque você é digno, porque você nem eu não somos dignos. Mas Deus deu o Espírito Santo a você e a mim porque Ele é fiel. Nesse dia, você, com todas as safadezas que faz, o Espírito Santo está aí e aqui. Por que não está acontecendo essa explosão? Está faltando o quê? Palavra. Não me responda nada, meu irmão. Só me diga. Pense aí com você sentadinho. Quanto tempo do dia você deixa para a palavra de Deus? Acenda uma fogueira e não bote lenha, que eu quero ver se ela não apaga. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. O Espírito lhe foi dado. Cadê o combustível? O combustível para que o Espírito continue aceso, queimando, enlouquecendo você. É a palavra, porque é o Espírito com a palavra que dão combustão. Quanto tempo você dá ao estudo da palavra? Quanto de palavra você põe para dentro? Quantos versículos você memoriza por mês? O que você está querendo, meu irmão? Você está querendo explodir e ser transfigurado só porque você veio à igreja e o pastor prega a palavra e você ministra louvores? Acabe com isso. Venha à igreja, ouça a palavra, aprenda a palavra, ministre louvores, porque você precisa congregar. Mas nada substitui o seu cantinho em casa com a palavra. Glória a Jesus, glória a Deus. O livro estava escondido, o livro estava fechado, existia o templo, existia.
Existia o sacerdócio? Existia. Mas Judá ia de mal a pior. Por quê? Porque o livro estava fechado. Quanto tempo sua Bíblia está fechada sobre a sua mesinha de cabeceira? Quanto tempo ela está fechada no seu carro? Você não tem tempo para ela? Você tem tempo para ligar a televisão? Para ligar o mafioso do celular? Mas você não tem tempo para colocar lenha na fogueira que Deus acendeu. Eu queria que você pensasse isso. Eu queria que você buscasse esse incêndio. Porque meu desejo, meus irmãos, é que vocês sejam totalmente incendiados pelo fogo que se chama batismo de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.